Graça e paz, irmãos. Amém. Sejam bem-vindos, tá bom? Ao nosso culto da família. Como sempre, nosso culto da família tem uma palavra direcionada, no qual a gente já planejou ao longo do ano. Eu só fiz uma alteração porque eu fiz uma troca, eu ia pregar em dezembro, aí vou pregar agora para a pessoa que ia pregar hoje, pregar em dezembro, tá bom? E o tema proposto para mim esta noite foi preparando os filhos para a vida conjugal ou para o casamento. E, obviamente, isso tem a ver com romper o cordão umbilical, não é? E instruir os nossos filhos para que eles possam ter uma vida familiar abençoada, uma nova família, debaixo da graça do Senhor. Amém? Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí em Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Só o Senhor é Deus. Gênesis, capítulo de número 24. Nós vamos ler uma boa porção dele, tá bom? Depois vamos dar um salto para o final dele, porque ele é muito grande. A partir do verso 1, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus e meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja aqui o Senhor a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro.
Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ele deu à luz a Naor, e acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Pule agora para o verso de número 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-lo pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Ber-la-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Vamos orar? Bendito e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo que o Senhor abençoe todos nós que estamos, Senhor, trazendo, Deus, luz a nós, para que compreendamos o que desejas falares conosco. Senhor, nos ajude, instrua a todos, ó Deus, os presentes, e a tantos quantos ainda ouvirão essa mensagem, Senhor, através da transmissão. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma palavra bem interessante para o tema que foi proposto para nós. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um pai preocupado com o seu filho, com a futura esposa dele. E aí então, ele já em idade tenra, prestes a falecer, não queria deixar seu filho sozinho, nem tampouco que fosse escolhida para ele uma mulher de qualquer natureza. Mas ele queria encontrar uma esposa digna de um homem. E aí então ele conversa com o seu criado, seu servo Eliezer. O texto não diz, mas antes fala sobre ele, tá bom? Eliezer era o mordomo que tomava conta de todos os bens, todos os camelos, tudo do seu senhor Abraão. E aí ele faz ele jurar para que ele vá até a terra da parentela dele, a terra
do outro lado da Mesopotâmia, para encontrar uma esposa para seu filho Isaque, porque ele não queria que Isaque casasse com as mulheres cananeias. Então, o primeiro ponto assim que a gente pode perceber, tá bom, disso, é que na preparação que a gente tem que fazer para os nossos filhos, seja filha, mulher, seja filho, homem, é que nós não devemos, tá bom, procurar uma pessoa estranha à nossa fé para unir eles em matrimônio. Isso já é ordem do Senhor, na lei do Senhor. Mas aqui nós estamos vendo isso em Gênesis. A lei ainda não foi estabelecida. E nós já temos entendimento, pela própria vida de Abraão, que não era coerente nem correto dar o seu filho em casamento às mulheres cananeias. E por que não era correto? Porque as mulheres cananeias eram mulheres depravadas, idólatras, que participavam de orgias e seguiam ídolos. E Abraão não queria que seu filho, tá bom, pudesse se encaminhar ou se enveredar por esse caminho também. Então havia uma preocupação nele. Então é melhor arrumar uma mulher lá do lado da minha parentela, que eu sei que esse pessoal de lá pelo menos sabe quem é Deus. E aí nós encontramos até o personagem Labão, que foi pai de Lia e de Rebeca, que foram as esposas de Jacó. Lembram disso aí? Ele foi buscar a esposa dele naquela terra de lá, tá bom? Nós já percebemos isso aí. E diante disso, então, o servo dele sai na sua jornada, e quando ele chega na terra da Mesopotâmia, da parentela de Abraão, o que ele faz em seguida é orar ao Senhor. Ele ora a Deus. Ele ora a Deus para que Deus dê bom êxito e encontre a esposa certa para o filho de Abraão. Então, nós já temos um outro ponto aqui para nós. Na preparação que nós, pais, devemos ter para com os nossos filhos, um dos pontos principais é orar a Deus, pedindo que Deus providencie a pessoa certa para eles. Tanto para a nossa moça, quanto para o nosso rapaz. Nós, pais, precisamos clamar a Deus, desde cedo, irmãos, para que Deus providencie um varão de Deus para a nossa filha e uma varoa de Deus para o nosso filho. Uma mulher piedosa e um homem crente, para que eles sejam abençoados quando contraírem o seu matrimônio. Veja que coisa interessante para nós, não é? E aí nós percebemos, irmãos, que quando nós buscamos a Deus, como este servo buscou e como Abraão também, o próprio Deus age para trazer a pessoa certa, tá bom? Nós observamos aqui que esse servo, ele se prostrou, orou ao Senhor e pediu a Deus que Deus desse a ele uma pessoa, a pessoa certa para o servo Isaque. E aí ele disse até assim: Senhor, se eu chegar nesse lugar e eu falar com uma moça e essa moça fizer assim, 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 eu sei que tu está no negócio, Senhor. E aí então vem o Senhor, vai e olha para a oração desse servo, ele olha para a oração do servo, e ele inclina a Rebeca a fazer exatamente o que foi pedido em oração, para que o servo tivesse certeza de que ela era a escolhida do Senhor para Isaque. E nós, pais, devemos fazer isso também, tá bom? Nós precisamos orar pedindo prova a Deus. Deus, revele a nós se esse camarada aí é o certo. Ou, Senhor, essa moça aí que está se interessando pelo meu filho, é essa mesmo a varoa dele, a que vai viver com ele para todo sempre, vai ser uma bênção para ele, se não for só para o vento. Nós temos que orar, irmãos, para que nós possamos ter famílias abençoadas na vida dos nossos filhos também, em nome do Senhor Jesus, né? Para a glória de Deus. Aí nós vamos perceber, irmãos, a escolha de Deus. Deus pega a varoa, Rebeca, e o texto diz que ela faz exatamente
o que o servo diz, mas o texto também declara que essa moça era muito formosa de aparência, então ela era bonita. Ela também era virgem. E o texto faz questão de dizer a quem nenhum homem havia possuído. Isso é um ponto muito delicado, mas que Deus ele leva muito em conta a questão da virgindade, de ser casto, da moça se preservar até o casamento para ser do seu marido, e o homem ser casto até o casamento para ser de sua esposa. Esse é o padrão bíblico divino, e nós precisamos preparar os nossos filhos para isso também, que eles se mantenham castos, apesar do mundo hoje estar entregue a uma imoralidade sexual muito grande. Nós precisamos orar e preparar os nossos filhos para que eles se mantenham firmes, virgens e castos até o casamento, irmãos. Porque é isso que agrada a Deus. Tá bom? Existem outros mandamentos que tratam sobre essa questão da virgindade e até a punição para a moça que não é virgem e que casa e que se descobre que ela não é virgem. A pena, irmãos, é que ela deve ser apedrejada, porque ela cometeu loucura na nação de Israel. Então veja como Deus considera a virgindade importante. Quem pecava desse ponto era morto. Deus mandava matar. Não é sério isso? Então nós, como pais que devemos preparar os nossos filhos, e eu sei que aqui existe, tá bom? Muitos filhos que estão se encaminhando já na vida, alguns já estão enamorados, outros já estão noivos, já estão prestes a casar e precisam saber dessas orientações. Eu sei também que nós do passado não tivemos orientações como essa, porque os nossos pais mal sentavam conosco para explicar certas coisas que deveriam ser observadas. Nós nos casamos às cegas, mas pela graça de Deus Ele sustenta, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabíamos de muita coisa, não é? E mesmo assim, graças a Deus, Ele nos preservou e está sustentando nosso casamento e nossa família até então. Bendito seja o Senhor por isso. Mas aí nós já temos esses pontos aí, tá bom? Aí essa moça era assim. Aí depois que acontece isso, o seu servo pergunta de quem ela é filha, ela vai dizer tudo e pede hospedagem para ele, para a comitiva dele, ela leva ele, conta-se tudo isso, ele relata toda a história nos versículos que nós não lemos para a família dela, e eles entendem realmente que Deus estava no negócio e abençoa então o casamento, e perguntam a ela se ela realmente quer ir, e o texto bíblico diz que ela vai. E aí ela é conduzida até onde está Isaac, Isaac toma ela por esposa, tá? Aí os detalhes que aparecem no texto, sobre ela colocar o véu, ele levar ele para dentro da tenda, diz respeito à maneira como os casamentos eram realizados naquela época, que eu não vou falar sobre isso, tá bom? Até porque hoje nós temos a maneira que os casamentos são realizados para nós, não é? Então, isso é independente, mas já fica o alerta para nós, que nós devemos orar a Deus, para que Deus providencie o futuro marido da nossa filha e a futura esposa dos nossos filhos. Nós devemos clamar a Deus por isso. Devemos entender também que essa pessoa deve ser alguém da mesma fé. Não quero ninguém dos cananeus casando-se com os nossos filhos. Isso é prejuízo, tá bom? Isso vai criar contenda e confusão. Vamos também pedir que eles se preservem castos até o casamento, porque eles vão descobrir uma experiência fantástica, tá? Eles vão aprender a conviver conjugalmente, né? Crescendo na intimidade de um casal, dia após dia na vivência do casamento, glória a Deus. Então nós precisamos disso aí. Outras coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Diz respeito a outros textos das Sagradas Escrituras, mas que serve de orientação para nós. Lembrando que
na preparação dos nossos filhos para constituir uma nova família, para um novo casamento, para se casarem, essa preparação, ela não se dá já quando ele está adulto, ou já está na época de se casar. Como nós fazemos aqui, quando nós abrimos o curso de noivos, tá bom? Mas começa desde pequeno, irmãos, tá bom? Nós começamos a preparar os nossos filhos para que eles sejam uma família abençoada desde a infância, desde cedo. Então, primeiro de tudo, o que um casal deve ser é exemplo para os pequeninos. Porque o que eles observarem de vocês em casa, eles vão levar para a vida deles também. Então, o marido, o pai, deve ser um esposo exemplar. E a mãe deve ser uma esposa exemplar. Caminhando dessa forma, os vossos filhos estarão olhando para vocês e vão querer se espelhar em vocês, para serem como vocês. É tanto que muitos hábitos que a gente leva para o nosso casamento, a gente adquiriu na nossa casa, no convívio com os nossos pais. Então, é desde cedo que se prepara os nossos filhos para o casamento deles. Levando em conta, irmãos, que a gente tem uma média, isso é óbvio que não é algo batido, porque tem certas exceções, que nós ficamos com os nossos filhos uma média de 22 a 25 anos. Tá bom? É mais ou menos nessa idade que eles já estão sem informação, já tem um emprego, já fica noivo e já quer casar. E vão-se embora. Então, a gente só fica mais ou menos com ele por cerca de 22, 25 anos. Quando há um retardamento, né, um atraso, aí, às vezes, o filho fica com 30 anos. Aí tem que orar mais. Ore mais. Né? Ore mais. Mas isso são as exceções, tá bom? Tá bom? E, obviamente, as exceções estão aumentando também pela escassez de homens de Deus também, não é? Mas tem isso, infelizmente tem isso, tá bom? Mas a média é essa. Então, seja um exemplo para os seus filhos. Eles vão imitar vocês, tá bom? O homem vai sempre se espelhar no pai. Então, o pai seja um pai presente, um pai que ama a esposa, que ama a mãe dele, né? Que dá carinho a ela, então ele vai aprender também a dar carinho à esposa dele. A esposa respeite o marido, honre ele, faça as tarefas de casa tudo direitinho, que aí a filha vai aprender isso também e vai honrar o seu marido quando casar. Vai cuidar dele direitinho também, igual a mãe cuida do pai. E assim eles vão crescendo, observando o exemplo do casal dentro de casa. Não existe exemplo melhor para isso, tá? E o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, fala isso. Seja modelo para todos. Ali está falando para Timóteo em relação a todos os crentes, mas eu falo dos pais para os filhos. Na palavra, no trato, no procedimento, no amor. Seja exemplo. E aí os vossos filhos, eles vão já sendo preparados para uma vida conjugal, um casamento abençoado. Próximo ponto, defina ou estabeleça responsabilidades. É triste, irmãos, hoje vermos filhos que eles parecem que vivem outro mundo, assim, sem nenhuma responsabilidade. Acorda quando quer, fica no sofá, no celular, de perna para cima, não faz nada e ainda fica dizendo, mãe, me dê, mãe, me dê, mãe, me dê, mãe, me dê. E quer isso, quer aquilo do bom e do melhor, mas simplesmente assim não tem nenhuma responsabilidade. E essa questão de definir responsabilidade também começa de pequeno. Comece dando aos seus filhos responsabilidades, para que quando ele entrar na vida conjugal, ele também saiba assumir as suas responsabilidades e lidar com elas. Porque até então, eles não têm ideia, irmãos, do peso que é, ou da responsabilidade que é,
conduzir uma casa, pagar as contas. Ele está ali, liga a TV a hora que quer, assiste tudo, mas não sabe nem o preço da conta de energia. Que quem paga são os pais. Então eles não têm essa preocupação, nem esse desejo de saber estas coisas. Eles apenas usufruem das coisas que nós, pais, ralamos para que eles tenham. E olhe que nós ralamos para oferecer o máximo do melhor possível para toda a família. Isso é fato e é realidade. Então comece de pequeno a atribuir responsabilidade aos seus filhos. Comece a colocar a menininha para colocar as coisas dela no canto certo. Comece a falar para o menininho: ei, organiza seu quarto aí. Se você não organizar, você não vai assistir TV, não vai fazer nada. Organiza. Começa a dar responsabilidades para eles e falar da importância disso na vida deles, apontando para o futuro. Para eles que tenham percepção e noção de que é necessário esse senso de responsabilidade. Senão ele vai ficar alguém que não valoriza, alguém desorganizado. Olha, irmãos, é triste ver um homem quando chega em casa, que a mulher arruma a casa todo dia, ele bagunça dentro de 5 minutos. Deixa tudo atravessado por onde passa. Isso é uma tristeza para a esposa, para a mulher. Então é preciso, tá bom, ensinar eles o senso de responsabilidade. À medida que eles vão crescendo, as responsabilidades vão aumentando. E eu sei que a gente tem sabedoria suficiente para estipular quais são as responsabilidades que cada um deles deve ter na faixa etária deles. Nós temos esse senso, porque Deus nos dá isso, tá bom? Então, chega uma hora que a mocinha vai ter que aprender a varrer a casa, a lavar um prato, uma louça, e bem lavado. Vai ter uma hora que ela vai aprender a passar roupa. Depois, quando tiver malzinha, vai aprender a cozinhar, para alimentar o marido bem direitinho. Para saber fazer um feijão daquele gostoso, suculento, que a gente se delicia de só coisa maravilhosa. Entendeu como é que é? Então, à medida que eles vão crescendo, essas responsabilidades devem ir aumentando até que eles sejam plenamente preparados para encarar o casamento. Meus irmãos, é triste, mas existem casos de separação, porque a moça que casou não sabia fazer nada, só queria ficar no Instagram o tempo todo, olhando as coisas e esperando as coisas cair do céu. Aí o marido ia trabalhar, quando voltava para casa, não tinha nada pronto. E as coisas, às vezes, que eram prontas, o almoço, era um negócio que era assim, ou era sem sal, ou era sal demais. Entendeu? Foi um negócio assim, eu botei no fogo e deixei ele fazer sozinho. Sabe aquela carne encruada de preto, que fica lá há muito tempo, que ela parece que foi fazer alguma coisa lá no meio da rua, esqueceu lá, a panela lá, e o óleo fritou sozinho. Aí quando você chega, está aquele torrão, aquele torresmo, pronto. Aí o marido não aguentou, disse: não, vou devolver. Não serve. E isso, irmãos, por falta de nós atribuirmos certas responsabilidades para elas serem preparadas para o casamento. Tá? Do mesmo jeito aos homens também, tá bom? Existem falhas nos homens também. E é preciso levar isso em consideração e atribuir também responsabilidade aos homens. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai ter que sentar com eles e dizer assim: olha, o meu papel de homem é fazer isso, isso, isso. Eu sou o provedor da casa, você vai ter que ser o provedor da casa. Eu sou também aquele que, quando tem defeito em alguma coisa, o responsável pelo conserto sou eu. Então, você tem que ser responsável também. Aí você vai ensinar ele a usar uma chave de fenda, porque tem menino que não sabe nem usar uma chave de fenda. Aí pede uma chave de fenda, ele diz: o que é isso? Como se fosse um ET. Uma chave de fenda, ele não sabe nem o que é uma chave de fenda. Eu não acredito, tu não sabe o que é uma chave de fenda. Não, o senhor não me ensinou o que é uma chave de fenda. Então, a gente precisa também fazer isso. A pegar numa furadeira, tá bom? A mostrar como é que funciona a eletricidade da casa, porque se der um probleminha para tocar uma luz, alguma coisa, a mãe não está, ou a mãe está e precisa de ajuda, o pai não está, você está, vá fazer isso. Tem que atribuir responsabilidades
para que ele aprenda a ser o homem da casa, na casa dele. Tá bom? É preciso fazer isso, irmãos. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração um pouco diferente, onde tem muito rapaz macio. Tá bom? E eles precisam firmar mais a mão. Precisam firmar mais a mão. Porque estão muito macios. Então, são dados a fazer sobrancelhas e outras coisas mais. E isso tem dificultado a masculinidade. A gente precisa ensinar a eles, irmãos, como ser homem de verdade. A gente precisa dar responsabilidades a eles também. Tá bom? Nós precisamos definir isso aí. Meu Deus, deixa eu correr. Nós precisamos também instruir sobre masculinidade e feminilidade. Tá bom? As mães precisam sentar com suas filhas e ensinar o que é ser feminina. Tá? Como é que uma moça senta? Não vai ser aquela moça que senta escancarando tudo. Tem que saber. Olha, minha filha, você é moça. Moça senta assim, olha. Cruza a perna assim, faz assim. Então, tem que ensinar feminilidade à moça, né? Para que ela não venha ter um comportamento de homem. Simplesmente assim, chegar assim, parece um truculento. Não, você é uma moça, então você precisa ser feminina. E os homens precisam ser masculinos. E aí eles também têm que tomar um porte de homem, né? Eles não podem chegar assim, não, fala firme. Você é um homem. Vocês estão rindo, mas eu estou falando sério. Tem que ensinar isso aos nossos filhos, irmão. Principalmente nos dias de hoje, que essa ideologia de gênero está solta aí, e eles estão com uma confusão na cabeça deles. Estão com interrogação. Eu sou o quê? Você é macho, meu filho. Diga a ele o que ele é. Você é macho. Você nasceu com isso? Foi. Você é macho. E a moça, você nasceu com isso? Você é fêmea. Está escrito, Gênesis capítulo 1, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, só. E aí já define para eles, e tem que instruir sobre isso. É importante demais nos dias atuais. E isso vai prepará-los também para encarar a vida lá na frente, tá bom? A vida conjugal deles. Nós precisamos ensinar, tá bom? Esse tipo de comportamento de macho e comportamento de fêmea. É necessário nós ensinarmos isso nos dias atuais por conta destas coisas todas que estão acontecendo à nossa volta. Próximo ponto, defina os valores pelos quais nós somos guiados. Irmãos, nós não podemos andar como se fôssemos livres e acharmos que podemos fazer o que nós quisermos. Não. Nós, quanto cristãos, temos um conjunto de valores e nós precisamos ensinar aos nossos filhos os valores cristãos. Primeiro valor inegociável é Deus. Deus é o nosso Deus e Ele deve ser obedecido em tudo. Tá bom? Deus e a sua palavra é o primeiro valor que cada pai e mãe deve passar para o seu filho. Ensine a ele a temer a Deus e a guardar a palavra de Deus. Depois vai ensinando outros valores. Integridade, verdade. Nesta casa é só verdade. Você tem que falar a verdade. Nós precisamos preparar nossos filhos para que eles realmente sejam uma família abençoada. E se eles não estiverem pautados nos valores corretos, então vai ser um desastre. Tá bom? E como a gente percebe isso no mundo? A gente percebe isso quando a gente vê história de quê? O jovem se casa, ou um casal se casa, e um vai dormir num quarto e o outro vai dormir no outro. Ou se não, um vive num apartamento e o outro vai viver no outro. Mas são casados, mas estão vivendo assim. Ou se não, o trisal, que agora é 3 por 1. Não é? Um homem com 2 mulheres, ou 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens. Tudo casado, como se fosse casado, vivendo assim.
Então, vocês percebem esses valores que o mundo tem? Nós precisamos ensinar os nossos filhos os nossos valores, para que eles sejam preparados com esses valores e assim vivam a sua vida conjugal debaixo desses valores. Aí esses valores também estipulam o papel do homem e da mulher no casamento. Conforme escrito na carta de Paulo aos Efésios, o homem é o cabeça e a mulher deve estar sujeita a ele. O homem deve amar a esposa e cuidar dela. Então, estas coisas precisam ser ensinadas aos nossos filhos, para que eles realmente tenham um casamento abençoado. Eles saibam viver guiados por esses valores. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos esses valores. Amém? Glória a Deus. E isso, irmãos, também desde pequeno, tá bom? Tudo isso pode ser ensinado já nas idades definidas que eu já falei para vocês, criança, adolescente e jovem, até eles chegarem a se casar. Outro ponto é, ensine sobre trabalho, economia e finanças. Eles precisam ter noção da realidade. Eles precisam saber por que é que você sai de manhã e volta à tardinha, ou até à noite. O que é que você está fazendo lá fora? Estou trabalhando. Por que isso é necessário? Porque alguém precisa prover as coisas para esta casa. Alguém precisa pagar as contas. Então, alguém tem que trabalhar. Geralmente é o homem que faz isso e a mulher toma conta do lar. Em situações que não dá para ser só o homem, a mulher também trabalha. E ela pode realmente fazer isso. Agora vai ter que ter um trabalho dobrado, porque vai ter que trabalhar fora e trabalhar dentro de casa também. Não é? E vai perder uma parte do contato com os filhos por conta do trabalho. São as dificuldades que se enfrentam. Mas é necessário ensinar, tá bom, sobre isso, para que eles tenham noção de onde vêm as coisas e o quanto nós ralamos para dar o melhor que nós podemos a eles. E isso, irmãos, é de acordo com a realidade de cada um. Porque dependendo do seu trabalho, você pode ganhar mais um pouco e, obviamente, você obtém mais recursos para o seu lar. Mas dependendo do seu trabalho também, se você ganha pouco, você só vai poder dar aquilo que você tem condições de dar. E ele precisa estar ciente disso. Ele precisa conhecer essa realidade. E você também precisa preparar ele para encarar no futuro um trabalho. Aí você precisa também falar para ele sobre economia. Porque as coisas não caem do céu. A minha família foi uma família sofrida. E nós valorizávamos cada porção de feijão e farinha que a gente comia. Meu pai não tolerava que nós viéssemos a desperdiçar comida. É tanto que hoje, até hoje, eu não sei deixar nenhum resto no prato. Porque ele ralava muito para nos dar aquela comida para nós sobrevivermos. Não era muita coisa. Feijão com farinha, que se fazia um bolinho, entendeu? E comia. Hoje, pela graça divina, nós trabalhamos, granjeamos nosso salário muito melhor do que os nossos pais, provemos coisas melhores do que nós comíamos e os nossos filhos não valorizam. Tá bom? Olham para aquela comida e rejeitam. E ainda reclamam. Ponha ele para passar fome. Para ele saber valorizar a comida, o prato que chega e o trabalho seu. E para ele saber que não pode desperdiçar estas coisas que Deus dá graciosamente a nós. E fale sobre também ter consciência sobre como trabalhar com o dinheiro. Tá bom? Dá um exemplo simples para ele. Há uma criança que, digamos, receba R$10 para lanchar durante 5 dias na escola. Então, ele tem que dividir esses R$10 pelos 5 dias, dá R$2. Não dá para vocês. Mas para muita gente dá.
R$ 2, tá bom? Aí, digamos que ele encontre lá, tá bom? A pipoca Caritó, R$ 2. Vai ter que comer uma pipoca por dia. Ele já vai estar aprendendo a noção de economia e de como controlar o seu dinheiro. Se alguém chegar oferecendo um chocolate, que é mais gostoso que a pipoca, mas o chocolate é R$ 5, ele vai ter em mente que se ele comer o chocolate hoje, vai ficar 2 dias sem pipoca. Aí ele vai começar a ter noção de como administrar seu dinheiro. Tá bom? Para não desperdiçar com qualquer coisa, com qualquer evento que aparece, não. Então a gente precisa, irmãos, preparar os nossos filhos também nessa área financeira. Senão o desgaste vai ser grande, tá bom? É só papai me dá, me dá, e a gente tome, e depois a gente não tem mais controle sobre os nossos filhos. Então é necessário nós instruirmos e prepararmos eles também na área financeira, tá bom? Próximo ponto, instrua eles sobre discernimento. Algo importante demais nos dias de hoje. E que os filhos precisam ter, tá bom? Para saber até assim, em termos de namorada, se ela realmente é uma pessoa boa ou não. Então, olha se ela respeita os pais em casa. Vê como é o comportamento dela junto com os outros. Para ter discernimento, nós precisamos saber disso aí também. Também precisamos ter discernimento nas coisas do dia a dia. No manuseio de alguma coisa, tá bom? Ou até na organização do nosso lar. Tenha discernimento. Então, ensine os seus filhos a isso, porque isso, quando eles estiverem casados, vão necessitar demais. Tá certo? Vão necessitar demais. Aí, um exemplo disso, por exemplo, vamos usar o discernimento na lavagem da louça. Tá bom? Terminou o almoço, né? A gente vai ensinar os nossos filhos. Aí recolhe a louça, bota na pia. Tira a sujeira do prato, joga na lixeira e coloca lá o prato na pia. Para facilitar a lavagem, joga um pouco de água antes, que ajuda quando você for lavar. Se você deixar secar a comida no prato, você vai ter que empurrar mais força, mais detergente e mais água para limpar o prato. Tá bom? Isso é discernimento. Isso traz economia. Ajuda demais. Tá bom? Do mesmo jeito em termos de arrumação de casa. Se você pegar e organizar tudo, na hora da limpeza fica mais fácil. Mas se tiver uma coisa em cada canto, até o momento que você vai passar no quarto, você vê uma coisa desorganizada, aí você vai arrumar aquilo. Já saiu do foco que ia fazer outra coisa. Porque não está exercendo o discernimento. Aí está arrumando trabalho demais para você. E no final você está, estou esgotado, estou morta, estou morto. Não aguento mais arrumar essa casa. Também você mesmo não tem discernimento de como arrumar uma casa. Comece a pensar sobre isso. Tá? Se tem um tapete na porta, é para passar os pés quando chegar lá. Não é? Eu peguei uma jovem uma vez aqui, que o tapete estava na porta, e estava chovendo. Ela passou direto, nem limpou os pés. Saiu melando no corredor todo dia. Disse: peraí, você não está vendo o tapete, não? É para limpar os pés. Tenha discernimento. Olha o que você fez. Estão sujando o corredor todinho. Então, a gente precisa ensinar isso também, irmãos. Tá? Isso faz parte de preparar os nossos filhos para o casamento. Tá? São muitas coisas do nosso dia a dia que a gente precisa entender isso. Vou dar outra lição acerca de casa também. Geralmente, tá bom, de dia a água não é muito forte, mas à noite a pressão da água é maior. Então, às vezes, tá, porque a água está meio fraca, se abre o registro todo lá fora. E aí vem mais água para dentro de casa. Mas à noite, ela está forte demais. Se você não tiver um sistema top na sua casa, pode acontecer o que aconteceu comigo. Tá? Se você não fechar um pouquinho para evitar a pressão ser muito forte, pode ser que de noite uma torneira voe, entendeu? E a água sai em turbilhão dentro da sua casa, inundando tudo.
Porque foi isso que aconteceu conosco. A torneira nossa da pia só foi do lado de fora. Ainda bem que foi a pia de fora, tá? A água veio tão forte que sacudiu a torneira fora. E ficou jorrando água. E a gente pensou que estava chovendo. E tome água, e tome água. Eu disse, rapaz, essa chuva está forte. Não para, não. E era... Vixe, que chuva forte. Quando foi logo cedo, no que eu acordei no outro dia, aquela zoada, eu falei, pai, olhei assim, não está chovendo não. E essa zoada? Era água. Indo-se embora, passou a noite todinha e eu tive que pagar caro disso também. Tá bom? Então veja, irmão, como isso é importante, nós atentarmos para isso, né? Aí o homem da casa, ele vai passar a vista em tudo antes de dormir. Tá bom? Passa a vista em tudo antes de dormir. Não vai dormir e deixa tudo lá, não, porque senão é perigoso. Uma vez deixei minha menina lá fazendo o trabalho dela de noite, deixei a janela aberta, disse, quando terminar, você fecha a janela. Aí fui dormir, a janela ficou aberta. Bom, de agora em diante ela vai ficar fechada. Mesmo que você fique aí, a janela vai ficar fechada, porque você não fecha. Então, são estas coisas, tá bom, que a gente precisa ensinar aos nossos filhos e às nossas filhas, para que elas tenham discernimento de como agir em certas circunstâncias, não é? Da mesma forma, se acontecer um acidente, por exemplo, não aconteceu esse negócio da água, qual seria a solução? Fechar o registro. Se fosse em outro caso, ai meu Deus, chama o bombeiro. Aí vai ligar 193 para bombeiro para a água que está vazando. Não, meu filho, é só fechar o registro lá. Tu fechou, está pronto. E tem gente que nem entendimento disso tem. Então a gente precisa, tá bom, exercer o discernimento também, ensinar os nossos filhos a usar a faculdade mental para que eles possam ter uma vida abençoada no seu casamento. Próximo ponto, ensinar sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Isso aí, tá bom, geralmente se faz num papo particular, porque aqui diz respeito já a quando se está bem próximo do casamento, em que a mãe precisa orientar a filha, não é? Por exemplo, ela precisa ser levada a um ginecologista, fazer exames, aí tem que ir preparando o contraceptivo, né? Essa palavra, né? Preparando o contraceptivo para ela ir já sendo ministrada acerca disso, tem que instruir como é que vai ser a relação na noite de núpcia, que ela pensa que vai ser mil maravilhas, né? E talvez não seja. E aí ela precisa estar preparada para saber o que é que vai acontecer com ela. E ele também. O pai tem que chegar para o menino e dizer, olha, você vai acontecer isso, vai ser assim, com você acontece assim, depois você vai tremer, mas não fica com medo não, é assim mesmo. E aí você vai ensinar tudo a ele direitinho, para que ele seja abençoado no casamento, tá bom? Então, isso é a gente que tem que fazer, não é os outros de fora não, irmão. O mundo não pode ensinar que ele vai ensinar errado, tá? São os pais que devem preparar os seus filhos. Então, tem que chegar a hora de dizer, nós vamos ter uma conversa séria. Na hora, depois que você se casar, que você for para a lua de mel, então vai ser assim, olha, presta atenção. Aí vocês ensinam bem direitinho como é que vai ser, para eles já estarem conscientes do que vão enfrentar dali por diante, tá bom? Mas é necessário falar sobre isso. Então, ensine sobre isso, tá bom? Sobre essa questão. E também ensine sobre como é um casamento segundo Deus. O que é que Deus quer com um casamento? Por que Ele instituiu o casamento? Ensine sobre isso. No nosso curso de noivos, a gente ensina sobre isso, tá? Mas nem todo mundo tem o tempo de participar disto. Então, a gente precisa ensinar o que é que significa o casamento, o que é o casamento segundo Deus. Nós precisamos instruí-los para que quando eles casarem, saber que até que a morte os separe, haja o que houver. Depois que casou, casou. Agora é esperar Jesus voltar. Tá bom? O ideal de Deus é esse. Eu sei que às vezes acontece algo que não devia, mas o ideal do Senhor é esse.
é que seja para até o fim dos nossos dias acerca disso aí, tá? Então nós precisamos levar em consideração todos esses pontos para preparar os nossos filhos para a vida conjugal, para o casamento. Amém? Vamos orar por isso, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, graças te damos ao Senhor pela orientação que o Senhor trouxe a todos nós, Senhor, as nossas famílias esta noite, Senhor. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, ministrar isso graciosamente ao coração dos pais e também dos filhos que aqui se encontram, que eles possam desejar, Senhor, conversar acerca disso com os seus pais, para crescerem, ó Deus, amadurecerem, Senhor, serem preparados, Senhor, para encarar um casamento, Senhor. Para não se frustrarem, ó Deus, e ter a mesma opinião dos ímpios, Senhor, que não conhecem a Ti e que maldizem o casamento, Senhor. Mas o casamento, Senhor, é algo maravilhoso, pois foi criado por Ti. E tudo que o Senhor criou é bom, inclusive o casamento. Se o casamento de alguém não está bem, Senhor, isso não é devido ao Senhor, nem ao casamento propriamente dito, mas ao coração humano, que pelo pecado, Senhor, tem sido maculado, não tem dado a Deus ouvidos à Tua palavra, para desfrutar, Senhor, das maravilhas que o Senhor estabeleceu para o casamento. Ó Senhor, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor possa, Deus, então, orientar e abençoar a todos nós aqui, e todos quanto, ó Deus, verão essa mensagem posteriormente, Pai, para que eles possam preparar os seus filhos para a vida conjugal. Assim eu oro a Ti, meu Deus, e peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.